Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo do Início com Daniel Xavier. Esta é mais uma aula de lógica de programação que daremos início a partir de agora. Então, bora ver o que vamos aprender na aula de hoje. Na aula de hoje eu vou falar com vocês de vetor, ok? Vetor é uma parte muito importante na hora de trabalhar com a programação e até com a lógica de programação, porque isso facilita muito a nossa vida na hora de trabalhar com variáveis. Por exemplo, o exemplo que eu vou dar para vocês é: faça um algoritmo que peça três veículos para o usuário e no final mostre o segundo veículo que ele digitou. No caso aqui, ó, ele digitou Gol, Onix e Civic. O segundo veículo que ele digitou foi o Onix. Então, mostrou aí no final, o segundo veículo que ele digitou foi o Onix. O que eu quero, galera? Eu quero que vocês prestem atenção da seguinte forma: se eu fosse fazer com o que nós temos até hoje, eu iria criar três variáveis. A primeira, a segunda e a terceira aqui, e mostrasse o que ele digitou na variável 2. No caso, eu teria que criar três variáveis do mesmo tipo. É aí que entramos com a parte de vetor. Vetor é uma variável onde cabe múltiplos valores. É aí que eu entro com o trabalho de vetores. Então vamos ver como na prática como fazemos isso. Então, estou aqui com o meu Visual G aberto e vou criar aqui na parte de variável uma variável. E ela vai se chamar veículos. Beleza? Onde eu vou colocar dois pontos e vou falar que é do tipo vetor. Por que vetor? Porque ela vai ser múltiplos valores, ou seja, eu vou colocar mais de um valor. E quantos valores eu vou colocar? Vou abrir colchetes e vou falar do 1, ponto, até 3, não é isso? Olha só, galera, o que eu estou fazendo. Isso aqui, eu estou indicando que a minha variável, a minha variável é do tipo vetor. E o vetor, ela vai de três posições. Como isso? Se você pensa assim, ó, eu tenho esse retângulo. Se eu fosse trabalhar com uma variável apenas, esse retângulo ia caber apenas um valor. Só que como eu estou trabalhando com um vetor, eu vou particionar essa variável. Vou particionar em quanto? De 1 até 3. Olha só. Então, na primeira posição, no exemplo lá, eu coloquei Gol. Na segunda posição, eu coloquei Onix. E na terceira posição, eu coloquei Civic. Ficou claro isso? Então, um vetor é uma variável que cabe múltiplos valores. E ambas são do mesmo tipo, ok? Então, se o meu vetor, todas essas posições são do mesmo tipo. É aí que eu vou colocar aqui, ó, de caractere. Então, olha só, galera, todas as minhas posições do vetor vão ser do tipo caractere, ok? Então, bora lá na prática. Galera, eu falei para vocês que o usuário vai digitar três valores, não é isso? Então, olha só. Vou cliquei aqui no meio depois do início e vou iniciar meu comando. Escreva, digite. Vou colocar digite não, vou colocar primeiro veículo, assim, melhor. Primeiro veículo, dois pontos, leia. Galera, aí no leia, que é uma parte importante de vocês saberem. Quando eu for ler, eu vou falar assim, ó, que o meu veículos na posição 1, que é o que ele vai digitar, certo?
Então, nesse meu primeiro trabalho, eu estou falando aqui, ó, ele vai digitar o que tem na posição 1. Logo após, eu vou fazer a mesma coisa, escreva. E vou colocar segundo veículo. E vou pedir para ler na posição veículos, na posição 2. Fechei colchetes e olha só. E vou novamente. Escreva terceiro veículo. Terceiro veículo. Fechei aspas, leia. Opa, sem querer coloquei aspas. Veículos na posição 3. Olha só, galera. Como eu estou trabalhando com um vetor, então toda vez que eu for referenciar minha variável, eu vou digitar o nome da variável e vou informar com colchetes a posição que eu quero. Então, olha só, a posição desse primeiro veículo vai ser a posição 1. A posição do segundo veículo vai ser a posição 2. Eu vou, no caso, até 3. Por que até 3? Porque aqui em cima eu defini que o meu vetor vai de 1 a 3. Se eu precisasse 8 veículos, colocava de 1 a 8. E eu falei que no final eu iria mostrar para vocês o quê? A mensagem. Escreva. Vou colocar, escreva aí. Vou colocar um escreval para pular uma linha e depois vou colocar só o escreva. O segundo veículo digitado foi, aí fecho aspas, vou concatenar com quem? Veículos na posição 2. E olha só, galera, vou pressionar a tecla F9 e vamos ver. Repare que quando eu pressionei a tecla F9, automaticamente o meu status do meu programa me mostra que foi criado uma variável veículos, né, com 3 posições, que são os meus vetores. Meu vetor tem 3 posições e ambas são do tipo caractere. Então, eu vou começar a digitar. Olha só, galera. Eu digitei, no exemplo, Go. Vou pressionar a tecla Enter. Onix. Vou pressionar a tecla Enter. E, por último, Civic. Quando eu pressionar a tecla Enter, ele vai me mostrar o segundo veículo digitado foi Onix. Por quê? Porque, olha só, na posição 2 foi Onix. Se eu preferir trabalhar com o primeiro veículo, vou colocar, olha só troquei a posição aqui, ó, de veículos. Troquei a posição, vou pressionar a tecla F9. Go. Onix. E por último, Civic. Repare que eu coloquei agora para mostrar o veículo que eu digitei na posição 1. Galera, quando você trabalha com vetores, fica muito melhor de se trabalhar com posições ou com você reduz ao máximo o número de variáveis que você deveria colocar no seu sistema. Por quê? Dependendo do que você vai fazer, você pode criar um vetor que acople tudo que você vai digitar. Um exemplo, eu preciso criar uma lista com 10 nomes. Então, crie um vetor com 10 posições do tipo caractere. Ou seja, o vetor ele facilita o meu tipo de trabalho nessa posição, quando eu trabalho com
várias coisas ao mesmo tempo. Um detalhe, esse valor é fixo, sempre vai de 1 até 3, ok? Então, se você vai trabalhar com uma lista, nas próximas aulas eu vou mostrar como criar uma lista que isso é variável, ok? Então, olha só, galera, nesta aula eu trabalhei com vetor. Na próxima aula eu estarei mostrando vetor com estrutura de repetição, ok? Galera, espero que tenham gostado. Se curtiu a aula, deixe seu like. Um grande abraço e até a próxima.